Paz do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Feliz de estar aqui mais uma quarta-feira, né? Coincidentemente, eu estive na última quarta-feira do ano e hoje é a última quarta-feira do mês, né? De janeiro. E é gratificante, irmãos, mas é uma responsabilidade muito grande. Mas o Senhor está à frente de tudo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você, assim como falou comigo, ao preparar essa mensagem, esse estudo nesta noite. O Senhor já falou através dos louvores. O primeiro louvor, o coro diz assim: te adorar é o que sustenta a minha fé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às provações é mais que estratégia. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Foi o primeiro louvor e Deus confirmando a palavra de Deus. Glória a Deus. Abre suas Bíblias em Daniel capítulo 3. Pastor Djalma, há 15 dias atrás, se eu não me engano, numa quarta-feira também, trouxe uma palavra em Daniel, onde ele abordou sobre a igreja do Senhor, né, aqui na terra. O comportamento da igreja, como ser igreja, sem ser essas quatro paredes aqui. Nós somos a igreja. Louvado seja Deus, eu aprendi bastante. E hoje também em Daniel, eu quero ler do 3 até o 17 com vocês. Vocês acompanhem. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Acharam? Daniel 3, os irmãos acompanhem, eu vou ler. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, o mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor,
mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, e ele lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da gaita, da harpa do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. O último versículo: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Vamos ler até o 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pode se sentar, amados. Glória a Deus. Que palavra tremenda essa que o Senhor me deu para trazer para a tua igreja. Uma palavra de fé, de força. Hoje nós vamos falar de 4 jovens, a qual o Senhor levantou. E esses jovens, eles não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E esses jovens, eu trouxe uma palavra aqui, em Jeremias, não sei quem vai lembrar, foi ano passado, que Deus levantou Jeremias para pregar contra o povo de Judá, que estava desviado dos caminhos de Deus. Estavam cometendo idolatria. E Deus usou os profetas, Jeremias, para avisar que a cidade de Jerusalém seria invadida se eles não voltassem atrás e fizessem aliança novamente com o Senhor. E Jeremias falou claramente que o exílio babilônico, Babilônia iria invadir, e o exílio teria 70 anos, duraria 70 anos. Mas o povo não deu ouvidos, continuaram fazendo as coisas erradas, continuaram adorando deuses. E Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém. Não teve outra alternativa, ele tinha que cumprir com a sua palavra. O povo não voltou para ele, então ele tinha que cumprir aquilo que ele tinha prometido. Se o povo tivesse voltado, como Jeremias falou, ele não ia destruir, mas não deram ouvido. E Deus permitiu que os babilônicos invadissem e levassem cativo o povo de Jerusalém para a Babilônia. E aí que eu entro para falar desses 4 jovens, o qual o Senhor levantou como igreja. Aleluia. Como igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Eles estavam longe do templo de Jerusalém, onde eles adoravam. Eles estavam cativos em Babilônia, mas eles eram a própria igreja. E a ordem de Nabucodonosor era que alguns rapazes da linhagem real, fortes, bonitos, fossem levados para a Babilônia para servir no palácio do rei. E esses rapazes seriam levados e seriam ensinados, instruídos. E entre todos os rapazes que eles escolheram estavam esses 4 jovens: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E o intuito de Nabucodonosor era o quê? Mudar a identidade daqueles jovens judeus. Queria que a essência deles agora ficasse na Babilônia. Que a essência daqueles 3 judeus, daqueles 4 judeus, fossem agora
para a Babilônia, para adorar os deuses de lá, servir ao rei de lá. Só que nós sabemos que aquele que é fiel a Deus, nada faz com que nós voltamos atrás. Aqueles 4 jovens estavam decididos a não abandonar a fé de jeito nenhum, mesmo cativos. E a vida desses 4 jovens não foi fácil. A pressão era grande e para Daniel era mais difícil ainda. Amados, eu vejo a vida de Daniel muito parecida com a vida de José. José, ele era muito sábio. Daniel também. José tinha o dom de interpretação de sonhos. Daniel também. Foi levado cativo, ficou longe da sua casa, do seu povo. Daniel também. Foi escravo. Daniel também. Foi caluniado, difamado. Daniel também foi. Tinha um comportamento excelente. Daniel também tinha. Foi motivo de inveja. José, Daniel também. Mas Deus estava com José, assim como ele estava com Daniel também. E aqueles homens que foram levados para a Babilônia. E Deus abençoa Daniel, além de muita sabedoria, muito conhecimento, com esse dom de interpretações. E foi isso que fez ele ser promovido para cargos importantes dentro do palácio. E no reino da Babilônia, quem tinha esse dom de interpretar sonhos se destacava. Porque não era todo mundo que sabia fazer isso. Não era todo mundo que tinha esse dom. E Daniel tinha. Ele teve sonhos e somente Daniel pôde interpretar. Nenhum feiticeiro, ninguém. Não tinha ninguém que pudesse decifrar os sonhos de Nabucodonosor. Mas Daniel pôde fazer isso. Porque o Senhor era com ele. E ele se destacou, e destacando-se, ele despertou a inveja daquelas pessoas ali no palácio. Tenham isso em mente, queridos, que em qualquer lugar que você for, né, qualquer empresa que você for trabalhar, escola, qualquer lugar, no meio da família, se você se destaca, você é motivo de inveja. Mas esse destaque de Daniel era um destaque voltado para Deus. Ele era um jovem de excelência, de espírito excelente. Ele tinha um brilho que incomodava as pessoas. Ninguém pode apagar o brilho que Deus deu para mim e para você. Ninguém pode apagar o brilho que Deus colocou em mim e em você. Nada e ninguém pode derrubar quem Deus levantou. E nem todos estão prontos para lidar com a inveja. Às vezes nós entramos numa empresa e pela nossa conduta correta, a gente sobe de cargo. E aí muitas pessoas, o que acontece? Desperta a inveja, as pessoas começam, nossa, mas como assim? Entrou faz pouco tempo, já está mudando de cargo. E é assim que acontece, irmão. Quando você começa a subir, quando você começa a crescer, sempre tem alguém para vir e puxar o teu tapete. Mas Daniel, ele sabia lidar com a situação ali no palácio. Porque ele tinha princípios. E uma pessoa com princípios, ela se torna uma pessoa extraordinária. Daniel era uma pessoa extraordinária. Como você como cristãos, podemos ser essa pessoa extraordinária. No dicionário, extraordinário significa, é aquilo que não é ordinário, que é fora do comum, que é notável, que é excepcional, que é digno de admiração. Isso é ser extraordinário. E você pode ser extraordinário e sendo humilde. Você pode ser no seu trabalho, fazer da melhor forma, não subir em ninguém, né? Falando em cargos. Você pode ser uma pessoa extraordinária no círculo de amizades, que as pessoas vão te respeitar e vão querer tua amizade. Na sua comunhão com Deus também.
você pode ser essa pessoa extraordinária. E quais são os princípios cristãos para nós sermos extraordinários? Perseverança, justiça, ética, mansidão, empatia, altruísmo, solidariedade, tolerância, respeito. Tudo isso Daniel tinha. Por isso que ele era uma pessoa extraordinária. E o plano de Nabucodonosor era treinar esses rapazes, esses 4 jovens, para servirem no palácio. E após 3 anos de instrução, eles escolheriam aqueles que mais tivessem talentos para resolver os problemas no reino. E Deus deu a esses 3 jovens muita sabedoria, muito conhecimento. E uma certa vez eu disse aqui numa pregação que conhecimento e sabedoria andam junto, mas não adianta você ser conhecedor e não aplicar sabedoria. Porque o que é o conhecimento? São os ensinamentos que você tem, as experiências que você tem na sua vida. E a sabedoria é como você aplica esses ensinamentos na sua vida. Então esses jovens eles tinham conhecimento e tinham sabedoria. E várias situações colocaram aqueles jovens à prova. Nós vamos ver alguma delas. E eles usaram a sabedoria para lidar com todas estas situações. Em todo tempo nós somos provados. Lembra quando eu falei aqui do vaso? Nós somos vasos e nós somos provados. Somos colocados na fornalha para fortificar, para fortalecer. E aqueles jovens eram vasos do Senhor. Os 4 eram vasos do Senhor e estavam passando por provas. Nós vamos ver a primeira provação. O rei queria que os rapazes ficassem fortes e saudáveis, enquanto estudavam e eram treinados. Por isso mandou seus servos dar da comida que servia na mesa do rei. Comida e bebida. Era para eles ficarem fortes, saudáveis, para eles, ao final de 3 anos, servirem o rei. Porém, esses 4 jovens, eles eram diferenciados. Eles não eram qualquer jovens. Eles viram que tanto a comida quanto a bebida da mesa do rei não atendiam às exigências da lei de Moisés, da lei mosaica. Além de ser os alimentos dedicados a ídolos, aos deuses pagãos, se eles aceitassem aquela comida e aquela bebida, significaria reconhecerem essas divindades. E a mesma coisa que negar a Deus que eles serviam. Então eles se negaram. Eles não queriam comer da comida e da bebida. E aí, quando Aspenaz, que era o principal servo de Nabucodonosor, foi oferecer a comida para os 4, eles falaram: não, nós não queremos essa comida. E nos sirva apenas legumes e água por 10 dias. E aí você observa. E Aspenaz ficou preocupado, porque era a ordem do rei, era para servir. E ele ficou muito preocupado, falou: olha, se eu fizer isso, o rei pode até me matar. E aí Daniel, com toda a sabedoria, foi até o servo que Aspenaz colocou para servir e propôs isso de novo. Falou assim: olha, nos dê apenas legumes e água por 10 dias. Aí você observa como nós estamos e como aqueles que comem a comida do rei estão. E aquele empregado que ia servir a comida concordou por 10 dias. E o que aconteceu? Ao final de 10 dias, eles estavam fortes, bonitos, saudáveis. E aqueles que comiam
da comida da mesa do rei não estavam. E o guarda deixou que continuasse. Era apenas 10 dias, mas falou, agora, se eles estão assim, está fazendo bem, deixou. Durante os 3 anos, aqueles 4 jovens não se contaminaram com as comidas e as bebidas que eram servidas para os ídolos. Porque eles se negaram, eles serviam a Deus. E eles venceram essa batalha. E ao fim de 3 anos, todos os rapazes foram levados a Nabucodonosor. Depois de falar com todos eles, o rei achou Daniel e seus 3 amigos mais espertos, mais saudáveis, mais bonitos, viçosos, e ficou com eles no palácio. Sempre que o rei fazia perguntas, questionavam sobre coisas do rei, eles eram os primeiros, eles eram os mais sábios. Tudo isso porque eles fizeram para agradar a Deus, não se contaminando. Eles jejuaram durante 3 anos, porque eles decidiram não se contaminar com os manjares oferecidos aos deuses. E o jejum de Daniel é muito conhecido, muitas pessoas fazem esse jejum de Daniel. O jejum é muito poderoso, amados. A Bíblia fala do jejum, é muito poderoso. O que é o jejum? É a prática, é a abstinência total ou parcial de alimentos ou bebida durante um período de tempo, visando aprimorar o exercício de oração e meditação. Mas ele não pode ser visto como uma penitência, e sim como um sacrifício santo e agradável a Deus. E foi isso que eles fizeram. Ofereceram a Deus sacrifício para agradar ao nosso Deus. E qual foi o propósito? O jejum, ele tem que ter propósito. Não adianta você jejuar e não ter um propósito. Quando você vai jejuar, você tem um propósito, não tem? Você fala, eu vou jejuar porque eu quero isso, eu preciso que Deus me ajude nisso, eu quero fazer isso. Então tem que ter um propósito. Não é apenas chegar e jejuar do nada. E qual era o propósito desses jovens? Honrar a Deus, não se contaminando. Aleluia. Eles acreditavam que se comesse aquela comida seria uma violação às leis de Deus, uma forma de idolatria. E durante todo o tempo que eles estiveram cativos, eles não negaram em nenhum momento a Deus. Então nós vamos ver agora a segunda provação. Essa foi a primeira. Segunda provação, agora com Daniel. Daniel se destacou, né, como eu já tinha falado, não só pelos seus dons, mas pelo seu caráter e competência. E despertou a inveja. E aí as pessoas nos observam. Muitas pessoas nos observam como cristão, como igreja. E muitos ali no palácio estavam a observar Daniel. E sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. De manhã, de tarde, de noite. E eles falaram, olha, nós vamos pegar Daniel é aí. E aí, como o pastor trouxe naquela outra ministração, vocês já sabem, que foi feito um edito. Que todo aquele que fizesse uma adoração, que teria que fazer uma adoração exclusiva ao rei. E todo aquele que não fizesse a adoração ao rei, seria lançado na cova dos leões. O que vocês acham? Daniel se prostrou? Daniel deixou de adorar a Deus? Não. Ele continuou orando a Deus e foi lançado na cova dos leões. Ele foi lançado. Mas vocês já sabem também da história que Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou, não deixou que nada acontecesse com Daniel. Essa foi a segunda prova. Terceira provação. Nós lemos em Daniel 3. O rei Nabucodonosor era um homem obstinado pelo poder. E mandou fazer uma estátua de ouro para que todos se prostrassem diante daquela estátua.
todos adorassem aquela estátua. E, ao que tudo indica, Nabucodonosor levantou essa estátua de ouro para contradizer um sonho que ele tinha dito, que ele tinha tido, e Daniel tinha interpretado que apenas a cabeça de Nabucodonosor era de ouro. E aí ele fez o corpo inteiro agora de ouro. Mas não foi, no sonho ele via apenas a cabeça de ouro e as outras partes, prata, bronze, ferro, que seriam outros reinos que viriam depois dele. Mas ele achou por bem fazer aquela estátua linda de ouro para que todos adorassem. E nós vimos nessa palavra que nós lemos, no capítulo 3, a história desses 3 jovens. Agora os 3 jovens estavam numa situação difícil. Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens hebreus que se recusaram a adorar a estátua de ouro. Eles não se prostraram diante da estátua. Nós lemos aqui. E a lei dizia que todos aqueles que ouvissem o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, tinham que se prostrar. E eles não se prostraram. Ficaram ali diante daquela multidão, porque naquela multidão que estava ali para adorar a estátua, tinha muitos judeus, mas não tiveram a mesma coragem que esses 3 tiveram. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Nós podemos estar certos de uma coisa: Daniel não estava ali. A Bíblia não diz onde ele estava nessa hora. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse, ele também não se prostraria, claro. Eu não sei onde Daniel estava. A Bíblia não diz que ele não estava nessa prova junto com os amigos. Podia estar fazendo algum serviço para o rei, devia estar doente, sei lá. Mas se ele estivesse ali, com certeza, ele também não se prostraria. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos, enfrentaram pressões ainda mais fortes que a maioria enfrenta hoje e permaneceram de pé. Hoje as pessoas enfrentam uma prova e já quer, como diz, chutar o pau da barraca, né? Qualquer provazinha que vem, eu não aguento, eu não suporto. Olha o que esses jovens passaram. E como eles conseguiram passar por todas essas provações. Eles não se impressionaram com o glamour deste mundo. Por mais impressionante que fosse a estátua lá de ouro, o nosso Deus era o mais impressionante. Glória a Deus. Por mais que aquelas pessoas achassem o glamour daquela situação, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que toda aquela riqueza passaria, a beleza passaria, a fama, o mundo, tudo passa, amados. Somente permanece o que é eterno. A nossa fé, amados, deve permanecer firme. E a palavra de Deus que permanece para sempre. A maioria de nós cultivamos amigos fiéis a Deus. Esses 3 amigos de Daniel eram importantes para ele. Deus, ele nos dá amigos. Diz a Bíblia que há amigos mais chegados que irmãos. Então o Senhor faz com que nós nos cultivemos amizades assim. O que nós precisamos fazer? Orar. Para que toda fofoca, toda malícia, toda inveja, todo ciúme venha cair por terra. E que a nossa amizade com essas pessoas que estão em Cristo seja preciosa para nós. Eu fico feliz por esse grupo que nós temos, das irmãs, do relógio de oração. É uma coisa linda, é uma comunhão que nós temos ali via WhatsApp. Mas é uma comunhão. Todo mundo se respeita, se ajuda, pede em oração. Isso é maravilhoso. Nós temos amigos, irmãos em Cristo. Outra coisa que eles tinham
Eles tinham perspectiva correta da vontade soberana de Deus. O Senhor, nosso Deus, salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Mas não aconteceu o mesmo com Estevão. Estevão, Deus não salvou. E a nossa mente finita não consegue entender a mente infinita de Deus. Por que que Estevão foi apedrejado? E Deus não permitiu que aqueles 3 jovens fossem queimados na fornalha. Então tem coisas que vai acontecer na nossa vida que o Senhor vai estar com você, mas Ele não vai te livrar daquilo. Entende, irmãos? Tem coisa que nós temos que entender a vontade de Deus. E aqueles servos de Deus disseram: se Deus quiser, Ele irá nos salvar. Se Deus quiser. Eles sabiam, eles tinham essa confiança, que se fosse da vontade de Deus salvar, Deus salvaria. Mas se fosse para passar também e morrer, que eles morreriam. Mas em nenhum momento eles iam se negar, porque eles iam para a fornalha. Deus sabe de todas as coisas. E quem serve a Deus deve respeitar a vontade soberana dEle. Glória a Deus. Às vezes a gente fala: eu não entendo por que aconteceu isso. Por que Deus não me livrou disso? Aconteceu isso. Saiba que foi melhor para você. Porque Deus só faz aquilo que é o melhor para você. Você é filho. Eles tinham fé nesse único Deus verdadeiro. E agora nós vamos para algumas aplicações dessa palavra para nós, como cristãos. Primeira aplicação: não olhemos para aqueles que se curvam diante do mundo. Olhem para os que estão de pé diante de Deus. Essa é a primeira aplicação. Só prevalecerão os que tiverem de pé. A Babilônia naquela época representava o mundo, naquele contexto. Quantos se prostraram diante do mundo? Mas aqueles ficaram em pé, aqueles jovens temente a Deus ficaram de pé. Segunda aplicação: melhor estar na prova com Jesus do que estar fora da prova sem Jesus. Aqueles jovens poderiam, se eles se prostrassem, eles não iam ser lançados na fornalha. E Daniel não ia ser lançado na cova. Mas é melhor estar no fogo, na prova, com Jesus, do que estar fora dela, sem Jesus. Nós temos o exemplo de Jó. Tudo que Jó passou. Jó era rico, tinha uma linda família. E o que aconteceu com Jó? Ficou enfermo. E a esposa dele chegou nele e falou assim: olha, vê tanto sofrimento, falava: amaldiçoe esse Deus e morra. E Jó permaneceu fiel. E Deus restituiu tudo na vida de Jó. Porque ele, na prova, ele não negou a Deus. Só tem 2 caminhos, amados. Ou você se prostra diante de Deus ou de Baal. Não tem meio termo. Glória a Deus. Terceira aplicação: se Deus não te livrar da prova, acredite que Ele estará com você nela. Lá em Naum 1:7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza na angústia e conhece os que nele confiam. Ele conhecia aqueles jovens, ele conhecia Daniel, ele conhece a mim, conhece a você, sabe o que nós precisamos, o que nós estamos pensando. Se Ele não te livrar daquela prova que você está passando, pode ter certeza que Ele vai estar com você nela e vai te ajudar. Quarta aplicação: nada pode deter aquele que é fiel a Deus. Nada. Não é uma coisa ou outra, é nada. Aquele que é fiel a Deus, nada pode deter. As amarras do pecado não pode deter. O cristão tem liberdade. Lembram-se de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, mas precisava ainda tirar as amarras.
que o prendia para ele poder seguir. Aqueles jovens foram lançados atados dentro da fornalha. Eles amarraram aqueles jovens. E a única coisa que se queimou foram as amarras. A roupa deles não foi queimada. O chapéu que eles usavam não foi queimado. Eles saíram ilesos daquela situação, daquela fornalha. Mas as cordas que os atavam foram queimadas. Nada pode te prender a este mundo, amados. Nada. Quinta aplicação. Prontos para morrermos, mas não prontos para pecar. Até que ponto você está disposto a sofrer por Cristo? A pagar o preço? Até que ponto você está disposto? Em Romanos 14:8 diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, quer que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aqueles jovens tinham essa convicção. Todos eles. Eles sabiam que a vontade soberana de Deus ia prevalecer. Se eles morressem, ia morrer com Deus. Se eles vivessem, ia continuar com Deus. E é isso que nós temos que pensar para nós, cristãos. Quer vivamos, quer morramos, é para Ele. Sexta aplicação. Nem sempre as lutas que enfrentamos significa desobediência a Deus. Quem já ouviu aquela pessoa falar: nossa, aquele ali deve estar em pecado. Olha a luta que ele está enfrentando. Olha a prova. Quem já não ouviu isso, gente? Deve estar em pecado. Mas quando nós somos obedientes a Deus, o inimigo ele se levanta. Jó, Daniel e esses 3 jovens, eles passaram situações difíceis, mas não porque estavam em pecado. Pelo contrário, porque estavam fiéis a Deus. Todos eles tinham essa convicção que a alma é eterna. Lá em 2 Coríntios 1:5 diz assim: como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Olha que coisa linda. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. As aflições são grandes, mas as consolações são maiores. Sétima aplicação. Não temos seguro contra problemas. O cristão ele não tem seguro contra problemas. Se alguém te apresentar um evangelho, olha, você vem para o Senhor, que você não vai ter doença, você não vai ter falta de dinheiro, necessidade. Fuja desse evangelho. Fuja. Porque nós não estamos isentos. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições e que era para nós termos bom ânimo, que nós venceríamos o mundo assim como Cristo venceu. Então se alguém fala assim: olha, vem que vai acabar seus problemas. Mentira. Oitava aplicação. Nós cristãos não somos todo mundo. Aquela frase de mãe, né? Mãe, deixa eu ir ali, todo mundo vai. Você não é todo mundo. E é verdade. Nós não somos todo mundo. Nós somos uma parcela daqueles que irão morar com Deus. Fuja da maioria. A maioria não decide o que é certo ou errado. Quando Jesus foi para ser julgado, a maioria decidiu por Barrabás. A maioria decidiu por soltar Barrabás, que era um criminoso, e prender Jesus. E há um ditado aí muito mentiroso, que acho que foi Satanás que criou, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. É mentira. Nona aplicação. Muitas vezes precisamos um encontro com Deus dentro da fornalha. O que isso quer dizer? Que quando Deus permite algo em nossa vida é porque Ele quer nos tratar. Mas Ele não te abandona em momento algum. Ele está lá junto com você, dentro da prova. Quando Deus permite algo é porque Ele quer dar algo maior para você. Não é o que você merece, a fornalha. Muitas vezes, mas é o que você precisa.
Muitas vezes a gente não merece passar por certas coisas, mas nós precisamos. E Deus sabe. 10ª aplicação: não dobre os joelhos diante das adversidades, e sim diante de Deus. Às vezes nossas lutas estão tão grandes que a gente quer sucumbir, a gente quer parar, quer desanimar, mas não desista. Dobre os joelhos e ore. Deus te dará forças para vencer. 11ª aplicação: o fogo não destrói aquilo que é ouro. Quando o ouro passa pelo fogo, o que acontece com ele? Ele é purificado. É para fortalecer. Quando nós passamos pelas provas, é para nos fortalecer. O Senhor quer nos lapidar. Você é ouro. Você é joia preciosa diante de Deus. 12ª aplicação: quem está fora vê, mas quem está dentro sente. Olha que profundo. Quem está fora vê, mas quem está dentro sente. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha, eles estavam ali dentro da fornalha, e do lado de fora as pessoas viam o que estava acontecendo ali. Nabucodonosor ficou até espantado do que ele viu, porque ele não via só 3 jovens, ele via 4 pessoas dentro da fornalha. Então ele via. Mas Deus quer mudar esse nível de visão, só da visão, para visão e sensação. Não só para você ver os milagres, mas sentir. Porque Nabucodonosor e aquelas pessoas viam, mas eles não sentiam Deus. Agora aqueles jovens que estavam ali dentro sentiam Deus e via tudo que estava acontecendo. Então Deus quer que você veja e experimente. Deu para entender, amados? Você não veja só os milagres acontecer, mas que que ele aconteça na sua vida também. Que você possa sentir o milagre. Às vezes você vê o milagre de outra pessoa, mas você mesmo não tem o milagre na sua vida. Então Deus quer que você veja, mas que você também sinta o que Ele pode fazer na sua vida. 13ª aplicação: do lado de fora da fornalha, todos se dizem fiéis, adoradores, mas só conseguimos distinguir quem são os verdadeiros quando provados. Lembra que eu falei que fora lá diante da estátua, muitas pessoas estavam ali, se diziam adoradores. Mas nem todos que se dizem adoradores são adoradores. Existem muitos que se dizem cristãos, mas não são. Atores, cantores, pastores. Hoje nós estamos vivendo um evangelho é como se fosse um status ser cristão. É moda. Viver o cristianismo é para poucos. Muitos querem dizer que são, mas viver realmente o cristianismo são para poucos. 14ª lição e aplicação para nós: a Babilônia muda a aparência, mas não a essência. Aquele jovem teve seus nomes trocados. Eles tiveram que usar outras vestes, diferentes da que eles usavam. Eles tiveram que falar outras línguas. O endereço foi mudado. A primeira coisa que mudaram quando aqueles jovens foram para a Babilônia foi os nomes. Deram nomes babilônicos. Mas a essência, a Babilônia não pode mudar. A essência, a minha essência, a sua essência, nada pode mudar. 15ª aplicação: melhor passar pelas chamas da provação do que pelas chamas da condenação. Quem tentar te queimar será queimado. Quando aqueles jovens foram lançados ali na fornalha, alguns homens lançaram aqueles jovens. E a Bíblia diz que aqueles jovens que lançaram aqueles outros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram fulminados com a chama do fogo, com a quentura do fogo. Então, o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos aplicar para nós? Que aquele que tentar te destruir será destruído. Se você permanecer fiel a Deus, nada
pode te destruir. Mas você tem que estar ali, fiel ao Senhor. Amados, o tema dessa noite, dessa mensagem foi: na prova, mas não desamparado. Você pode estar passando, eu não sei o que é que você está passando. Se tem alguém que está passando uma situação muito difícil, Deus fala para você nessa noite: o Senhor está com você nessa peleja. O Senhor está com você dentro da fornalha, porque essa prova é uma fornalha. Mas o Senhor está com você. O Senhor está conosco. E eu encerro dizendo esse tema: você pode estar na prova, mas creia que você nunca estará desamparado. Se você crê nessa palavra, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. E até aqui o Senhor me deu. E que o Senhor possa falar melhor aos corações. E tenha convicção que quando nós escolhemos não nos contaminar com este mundo, provas virão. Quando nós escolhemos ser fiéis, provas virão. Nada é fácil para aqueles que servem a Deus, mas a vitória é certa, porque o Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém?